Graça e paz, Igreja Santa. Eu sou a pastora Cristina, para aqueles que ainda não me conhecem, pastoreio a IBEC, Igreja Batista Edificação em Cristo, na Boca do Rio, Salvador, Bahia. E com muita alegria no meu coração que eu venho trazer essa palavra que Deus colocou ali no livro de Oséias, no capítulo 1, versículo de 2 até o 10. E eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Deus encheu o meu coração de graça enquanto eu lia e eu estudava e orava sobre este livro, sobre este capítulo, sobre esta pregação. É um livro que fala muito sobre amor. E o tema de hoje é Deus, um marido traído. Vamos então ver, né? Vamos à nossa leitura bíblica, Oséias, capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblã. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então, o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. E então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não a ponto de perdoá-la. Contudo, trarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada, ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-amim, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Vamos orar. Deus, essa é tua palavra viva, poderosa, eficaz, transformadora, abençoadora, milagrosa. Ela não volta vazia. Ela faz aquilo que te apraz, aquilo que está no seu coração. Que todo impedimento, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, todo espírito de dúvida, de incredulidade, caia por terra em nome de Jesus. Tira a ansiedade do coração do seu povo, para que possa ouvir do teu espírito e ser por ele convencido, Deus. Eu te agradeço por tudo que tu tens feito e te agradeço por tudo que tu vais fazer. Em nome de Jesus, e você aí concorde comigo do outro lado dizendo um amém. Gente, esse texto, este livro, ele fala do casamento, o simbolismo do casamento, né? Que é Deus e Israel, Deus como o marido e Israel como a noiva, né? Como a esposa. É isso que esse simbolismo trata, que não é diferente quando a gente, como igreja, é a noiva de Cristo, que vai se encontrar com ele, como está lá em Apocalipse 19, né? Nas bodas do Senhor, naquele grande dia, onde haverá um grande banquete. E aqui, Deus se colocando como marido de Israel, porque Israel foi o primeiro, Israel foi o primogênito, o escolhido de Deus. Depois nós fomos enxertados na videira. E então passamos a ser também filhos de Deus, porque nós recebemos esse poder pela misericórdia dele, né? Pela graça deles. Então também fomos escolhidos. Agora veja bem, e para essa simbologia do casamento, né? O próprio casamento é retratado através de uma aliança, onde ela exterioriza um compromisso,
O casamento é aquele que dá direitos e deveres aos cônjuges, dá herança à prole, né? Aos descendentes. O casamento fala intimidade, né? Fala intimidade sexual, e aí isso também já é uma intimidade que extrapola a sexualidade, mas o casamento talvez seja a instituição que tem o poder de unir mais, né? A ponto de serem uma só carne, a ponto de ter uma intimidade maior do que todo e outro qualquer relacionamento. Então, você, no cônjuge, aquela questão do despir-se, do estar só, do compartilhar, do viver o mesmo leito, as mesmas refeições, os mesmos problemas, terem em comum a criação dos filhos, as ordenanças da casa, enfim, o casamento é isso, essa simbologia que Deus traz aqui é que ele se sente um marido traído, né, pela sua esposa que o trai, que é Israel infiel, Israel com pecado, e ele vai falar através de Oséias, que significa salvação. Ele foi levantado como profeta para falar ao povo, para falar aos sacerdotes, para falar aos profetas, ao governante. Todos estavam inclusos, porque realmente o pecado, a idolatria, né, a idolatria de Israel, a rebeldia de Israel estava tomando uma forma tão grande que Deus precisou fazer esse alerta, né? Essa denúncia. Então ele vai ser usado para denunciar o pecado, alertar o povo, né, do castigo que viria, que é o cativeiro. Ele era contemporâneo de Isaías, sendo que Isaías falou mais a Judá e ele se dirige mais a Israel. Mas veja bem, em meio a esse adultério espiritual que Israel vivia, em meio a essa idolatria, em meio a tudo isso, ele foi convocado para ser o atalaia, para ser aquele que iria mostrar ao povo que o povo estava em pecado. E Deus usou uma forma muito vivencial e interessante para que Israel percebesse e o próprio profeta se aprofundasse na dor de Deus. Deixa eu explicar melhor. Ele chega, como nós acabamos de ler, e ele manda Oséias casar com uma prostituta. Nessa versão aqui, uma mulher adúltera, né? E em outras versões, mulher de prostituições. Enfim, para que alguns acreditam que era uma prostituição cultural, né? Mas na realidade era uma prostituição física, porque ela se mostrou fiel no casamento a Oséias, Gomer. Deus disse que casasse com essa mulher adúltera, né? Para que, olha, interessante, para que tome a mulher adulta filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do maior e vergonhoso adultério. Ou seja, a nação estava comparada a Gomer, aquela mulher que vai se mostrar infiel ao longo do casamento. E veja só que depois disso, o próprio Deus manda ele aceitar de volta, depois das infidelidades de Gomer, restituir o casamento, aceitá-la de volta, para também simbolizar o perdão de Deus em relação ao pecado de Israel e a infidelidade de Israel, e aceitá-la de novo para si. E então, essa mulher ela tem 3 filhos com ela. Nós podemos seguir aqui tranquilamente o texto, fica mais fácil para a gente seguir. E a gente vai ver que ele teve 3 filhos, né? Então, dizem aqui que o primeiro filho foi o único que foi dele, até porque tem assim, ó... Por isso ele se casou com Gomer. Ela engravidou e lhe deu um filho. Quando se trata desse primeiro filho, a Bíblia diz, ele lhe deu um filho. O segundo filho, a segunda filha e o segundo filho, a Bíblia já diz assim, deu à luz, engravidou, mas não diz mais que explicitamente que o filho é filho de Oséias. Então, na realidade, mas fica claro durante todo o texto que houve essa infidelidade por parte da esposa de Oséias.
Ele tem um primeiro filho, que é o filho dele, mas que esse filho vem falando de uma sentença de Deus contra Jezreel, em função de um massacre que teve. Eu não quero me prender a isso, mas eu quero vos chamar a atenção aqui para quando Gomer engravida novamente e que o filho não é de Oséias e que ela tem uma filha com o nome de Lo-ruama, né, que significa não amada. E aqui Deus fala assim, ó, não mais mostrarei amor para a nação de Israel. Quando aquela menina nasce, fruto da infidelidade, que o nome dela significa não amada, aí Deus vem em contrapartida, dizendo, da mesma forma, não mais mostrarei o meu amor a Israel como fruto da infidelidade que Israel tem vivido. E então ele diz que não vai mostrar esse amor. E esse relacionamento de Deus, ora com Israel, ora com Judá, é um relacionamento que do início ao fim é marcado pela misericórdia de Deus. O povo se afasta, o povo vai para outros deuses, o povo não reconhece os benefícios segundo o qual Deus derramou sobre a vida deles. Mas mesmo assim, preste atenção, mesmo assim, Deus retorna, ele alerta, o castigo existe, porque o que se planta se colhe, mas Deus perdoa, Deus restaura e recomeça esse amor por Deus, de Deus por Israel, por nós que fomos enxertados, que não acaba nunca este amor. E é interessante, então, que neste momento ele estava falando Israel, Judá ainda não estava mergulhada no pecado como Israel estava, e ele disse que daria vitória a Judá pela espada, pelo combate, né? Não por isso, não pelos cavalos, não pelos cavaleiros, mas eu darei a vitória pelo Deus, por eu mesma. Deus daria vitória a eles, né? Porque ele estava dizendo que o fato de Israel estar mergulhada nesse pecado, nessa lamação do pecado, e ele fala com todos, com os sacerdotes, ele fala com os profetas, ele fala com os governantes, líderes, ele fala com todos da cidade que estava verdadeiramente vivendo em pecado, as balanças do comerciante eram enganosas, a imoralidade era muito acentuada e Deus verdadeiramente estava chamando o seu povo, estava alertando o seu povo, mas eles viviam também uma prostituição espiritual, vivendo com outros deuses, com outras crenças, num politeísmo, né? Enfim, e Deus não estava se agradando, e o que é pior, Deus sofrendo por amor ao povo que ele deu tudo a esse povo e sofrendo porque sabia que esse povo iria colher, né, o cativeiro, ia colher lágrimas em função dessa infidelidade. E isso fala com todos nós, né? Fala com todos nós que quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos colher os frutos deste afastamento. Porque Deus, e aí eu quero usar essa linguagem do livro de Oséias como um marido, né? Deus como aquele que provê, Deus como aquele que tem intimidade, Deus como aquele que tem uma aliança. E no momento que eu rompo essa aliança, eu perco direito à herança, eu perco direito ao meu status de cônjuge, porque a aliança foi rompida. E é essa aliança que mantém o povo sob a proteção de Deus. É a aliança que mantém o povo sobre a guarda de Deus. É a aliança que dá ao povo a segurança de que Deus o protege. E vem Israel e quebra essa aliança mais uma vez. E então Deus começa a falar, depois vem um outro filho, que é o terceiro filho, que se chama, então, eu vou ler para vocês aqui, ó. O nome é Lo-Amim, né? Que significa não meu povo. Agora imagine isso. A partir do momento que eu não tenho mais aliança com você, a partir do momento que eu não tenho mais aliança com você, a partir do momento que você já não é mais a minha esposa, a partir do momento que eu me divorcio de você, nesse momento você já não é mais meu povo. Com todas as prerrogativas, com todos os direitos, com todas as promessas que o povo de Deus tem na Bíblia. Quando eu desfaço essa aliança, eu jogo para trás, eu desprezo, assim como Esaú desprezou o direito da primogenitura, eu desprezo os meus direitos dados por Deus na Bíblia.
Eu gostaria que isso ficasse muito claro. E aí o próprio Deus que diz que não mostrará mais amor, o próprio Deus que se demonstra por algumas vezes irado mediante o pecado, esse próprio Deus que em seguida, no versículo 10, ele diz assim, contudo, né, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. E no lugar onde existia, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus vivo. Olha só, interessante, é isso. Porque logo no versículo, nos versículos posteriores, ele já fala que ele iria restaurar, que seria um povo numeroso, que seria um povo que voltaria a ter os direitos de filhos, né? Que serão chamados filhos de Deus vivos. Ele restitui ao status, a posição de filhos. Como Deus, ele vive este amor com o povo dele. E ele começa, então, a alertar, antes mesmo que o povo passe por sofrimento, ele começa a alertar o povo. E eu vou ler para vocês aqui. O livro é tão lindo, ele tem palavras tão lindas, ele é tão poético, esse livro, que eu gosto de repetir as palavras escritas, inspiradas por Deus nele. Eu acho que qualquer interpretação não cabe aqui, porque é um livro lindíssimo, é de uma poesia lindíssima. E ele diz assim, ó, repreendam a sua mão, falando em relação a Israel, pois ela não é minha mulher, né? Eu não sou o seu marido. Olha o corte da aliança, né? O pecado, a infidelidade. Ela foi para Baal, ela foi para imoralidade, ela foi para idolatria, né? E ela renega Deus. Então ele diz assim: eu não sou mais seu marido, você não é mais minha mulher. Ele dá um alerta: retire do seu rosto o sinal de adúltera. Fala para ela assim: do meio dos seus seios, retire a infidelidade. Dizendo um alerta para Israel. Porque o quê? Se você não fizer isso, se você não sair desse pecado, se você não voltar a ser fiel a mim, Israel, então olha só, eu deixarei você nua, eu farei de você um deserto, como uma terra ressequida, né? E te matarei de sede. Olha essas metáforas aqui. O que significa, né? Imagine que você passará a ser como nasceu, nua. A proteção, né? Das vestes, a provisão das vestes, né? A cobertura de Deus, ela se esvai quando eu me nego a manter a aliança com ele, através do pecado, escolhendo outros caminhos que não os caminhos do Senhor. E aí, então, ele fala assim, imagine, né, que ele começa a comparar, eu farei dela um deserto, eu farei dela uma terra ressequida, aquela terra que você planta e não vai dar nada, não brota nada, porque ela é tão ressecada, ela não tem água, ela não consegue produzir vida. E é isso que ele está dizendo, é um povo que não tem Deus, é um povo que não tem vida, é como terra ressequida, terra que não frutifica, terra que não floresce. E mais, e eu não tratarei com amor os teus filhos e matarei de sede. Ele não vai dar água, ele não vai tirar a sede. Você entende o tratamento? Ele diz assim, e eu não vou amar os seus filhos, que são filhos do adultério, né? Que são filhos do pecado. Então, isso tudo vai acontecendo porque o povo não reconhece. E aí Deus... E eu acho tão lindo, quando o povo primeiro não reconhece, Deus fala assim, olha, não reconheceu que fui eu quem lhe dei o trigo, não reconheceu que ele deu o vinho e o azeite, né, que te cobri do ouro e da prata. E veja só esses elementos, né? O trigo, que representa a provisão, o alimento espiritual e material, o vinho, né? Que representa a alegria, a festividade que Israel tinha, o azeite, que já representa o Espírito Santo, a espiritualidade, a unção, aquilo que trazia luz, porque na iluminária, através do azeite, né? Se tinha a luz, através do azeite, através da oliveira, tinha-se tantas coisas, até para lavar era usado, o azeite tinha esse papel tão fundamental ali, e de repente ele diz, eu te dei tudo isso, né? E você simplesmente não reconhece. Mas em meio a toda essa tristeza,
tristeza que Deus vive, né? E você veja como ele fala uma linguagem de marido mesmo. Eu quero trazer isso para vocês, bem aqui no versículo 13 do capítulo 2, na parte B. Ela diz assim, ó, ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás de seus amantes. Agora que eu quero que você ouça, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Então é Deus se queixando, esqueceu de mim. Eu consigo ver muito claramente essa simbologia que Deus quer trazer com o homem traído, sim, o homem que a mulher esquece o passado, o que viveram juntos, não reconhece nada. E eu consigo ver claramente essa simbologia do casamento de Deus ferido e dizendo assim, esqueceu de mim. Há uma dor. Há uma dor. E é tão interessante como ao mesmo tempo você vai vendo o castigo e você vai vendo Deus voltando, querendo restaurar, Deus restaurando, Deus dando promessas pelo grande amor que Deus tem pelo seu povo. Veja bem aqui, olha, eu vou até falar para você agora essa promessinha que ele faz logo depois de ter falado que Israel não reconhece, depois dele ter falado que ia deixá-la como uma terra ressequida, como um deserto. Depois de tudo isso, ele fala aqui, ó, vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho, devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da infância, como no dia em que saiu do Egito. Olha que lindo, olha que declaração de amor lindo, né? Aí ela foi, Deus vê Israel se afastar, trair com seus amantes e acender incensos a outros deuses, e aí esse incenso fala de adoração, adoração ao que não é Deus, adoração ao homem, adoração ao material, adoração a tudo, e se afastando de Deus, e ele fala assim, olha, mas eu vou atraí-la ao deserto, né? Interessante que muitas vezes ali no deserto, onde nós passamos por situações complicadas, cada um dentro das suas dimensões, das suas circunstâncias, e esse deserto nos leva a Deus também, não é? E ali no deserto, assim como aquele povo que estava ali no deserto e teve o carinho de Deus, nós percebemos que não temos ninguém além de Deus e que muitas vezes é necessário passar por esse deserto para sermos depois restaurados do nosso afastamento, redimidos do nosso pecado de adultério espiritual. Veja só, eu queria que você me acompanhasse nisso. Ele fala assim, devolverei ali. Olha só, ali é onde? No próprio deserto. Gente, deserto não é lugar de plantar uva, né? Eu lhe devolverei as suas vinhas ali, no próprio deserto, né? Que para Deus, tudo isso, sabe? Que ele possa fazer do sobrenatural é muito simples. O problema não está na uva estar no deserto, o problema está na fidelidade do povo, na comunhão sincera do seu povo com ele. E ali qualquer deserto floresce, qualquer deserto vai ter mananciais de água, não vai morrer de sede. A terra não vai ficar ressequida. O deserto vai ser um lugar onde haverá a restituição da vinha, né? Da videira. E aqui fala de prosperidade, de vida. E farei do vale de Acor. Acor é o vale da desgraça, das coisas, das tragédias, sim, por assim dizer, é a tragédia. E ele diz assim, olha, essa tragédia, essa desgraça, eu vou transformar numa porta de esperança. Na verdade, é Deus mostrando que quando o povo se inclina, quando o povo se deixa atrair por ele transforma tudo. Ele transforma o vale de Acor. Eu não sei qual é o vale de Acor que você, meu irmão, que você, minha irmã, está atravessando. Sinceramente, eu não sei, mas Deus sabe. E Deus pode, e Deus quer transformar. Quer transformar o vale de Acor numa porta de esperança. Mas o que ocorre muitas vezes com o povo de Deus, meus irmãos, é que o povo de Deus, quando alcança essa porta da esperança, quando a sua vida começa a adquirir novos rumos, aí o que o povo de Deus faz?
É o que ele diz aqui antes. Ele se reconhece que eu, Deus, dei o trigo. Ele se reconhece que eu dei o ouro, que eu dei a prata, que eu dei o azeite. Ele não reconhece nada disso. Então, é muito importante entendermos isso, né? Entendermos que Deus quer transformar os nossos vales em portas de esperança. Mas nós precisamos, então, estar firmes o tempo todo, quer no vale, sabe? Quer na esperança, quer na bênção, quer na tristeza, sempre fiéis a Deus. Porque quando você é uma pessoa reconhecida por Deus como uma pessoa fiel, significa que você está obedecendo às Escrituras e você está mantendo essa aliança. E nessa aliança, Deus está comprometido em te dar tudo aquilo que a Bíblia diz em 8.000 versículos de promessas para os aliançados. Olha que tremendo. Então, a grande luta é: permaneça comigo, Israel. Permaneça comigo. Você será chamado, então, não mais será chamado não povo de Deus. Você voltará a ser chamado povo do Deus vivo. Não interessa se até agora você está afastado, mas nesse segundo você resolve, você entra pela porta da esperança e você passa imediatamente a ser reconhecido como povo do Deus vivo, porque Deus quer o que Deus quer. Então veja bem que eu quero continuar com vocês nisso tudo. Então, quando Oséias está falando ao povo, aos sacerdotes, aos profetas, ao governante, os líderes, todo mundo corrompido, né? Os líderes, eles são líderes que eles estão bebendo vinho, são líderes corrompidos de todas as espécies, na imoralidade, e eles levam o povo também a pecar. O povo, por sua vez, já vive emergido no pecado. Tudo já está... E ele diz assim em relação aos sacerdotes: quanto mais aumentam os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Imagine só. Então vai aumentando os sacerdotes e ainda aumentando os pecados, né? Eu já até fico muito impressionada com essa capacidade do Brasil. Toda hora é sacerdote, toda hora é pastor. 3 meses já consagra, 2 anos já consagra. Uma coisa tão louca, né? E isso é muito preocupante. E quando eu li esse versículo, eu me lembrei dessa transição, desse momento em que o nosso país vive. Mas olha só, e o que ele fala dos sacerdotes? Abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho, né? Prejudicando o discernimento do povo. Então Deus estava muito irado porque todos estavam pecando, né? E o povo estava sem entendimento. Ele fala: o meu povo sofre, aqui em Oséias ele fala: o meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. E ele conclama: vamos prosseguir, vamos conhecer e vamos continuar conhecendo esse Deus. Precisamos ter conhecimento das coisas do reino, mas precisamos também ter conhecimento de Deus, intimidade. Daí a proposta de casamento, daí a proposta do noivado, né? Os governantes também, eles amam os caminhos vergonhosos. Eles começam a falar isso dos vergonhantes, que se sentam com os escarnecedores. E ele, então, diante dessa situação, ele lança julgamento sobre Israel, né? E ele fala que suas ações não lhes permite voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles, não reconhece o Senhor. Gente, eu achei isso tão forte. Mas tão forte: suas ações não lhes permitem voltar para o Senhor, seu Deus. A pessoa está tão envolvida com o seu mundo de pecado, ela tão envolvida em suas ações de que só voltam ao prazer e ao pecado, ela não consegue encontrar o caminho de retorno. Ele fala: o espírito de prostituição em seu coração, né? O espírito de prostituição em seu coração. E eu imediatamente eu penso assim: quando eu tenho uma ação que me impede de fazer a vontade de Deus, eu preciso decidir entrar com outra ação. Então, eu vou fazer algo, né, em relação ao meu caminho de santidade, a minha reconciliação com Deus, a voltar, acabar com esse divórcio, anular esse divórcio e voltar a ser esposa que Deus quer que eu seja, aqui falada no livro de Oséias, e eu vou retomar o meu lugar. E eu preciso de ações. Eu vou à casa de Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou no YouTube, eu vou orar, eu vou me ajoelhar, eu vou jejuar.
eu vou ter atitudes contrárias às minhas ações que impedem que eu vá para o Senhor, que eu volte, que eu retorne para o caminho da bênção. Então, mesmo que eu esteja envolvida com essas atitudes, eu me decido parar. Mas ainda que eu caia, mas se eu tomar paralelo às minhas ações pecaminosas, e se eu tomar ações que me levem a Deus, o próprio Deus vai me fortalecer para me afastar desse pecado, para me afastar dessas ações que impedem que eu retorne para Ele, né? Porque a ação, o agir, ela é transformador. O agir é transformador. Muitas vezes a pessoa fica no discurso, né? Ela fica na oração, mas a pessoa tem que agir. É agir, porque a ação, ela muda o cenário. A ação, ela mexe com as pessoas. A ação muda as circunstâncias. A ação provoca uma reação. A ação, ela é força. Então, você tem que convergir suas ações para o retorno da casa do Senhor. E a níveis também. Porque quando Deus fala nesse texto que ele é o marido de Israel, há níveis de intimidade. Às vezes você está com Deus, mas precisa aprofundar o seu nível. Precisa aprofundar o seu nível com Deus, no casamento íntimo, aonde ouvir a voz de Deus, né? E para que você possa ouvir, porque o tempo todo Deus está querendo falar conosco, não se engane. Nós aqui não estamos em comunhão com Ele o suficiente para discernir a sua voz. Mas quando você está nesse nível de intimidade, de comunhão com Deus, é fácil esse discernimento. Eu quero que vocês me entendam isso. Então é necessário isso, né? E eles falam assim, como a situação é toda ligada a casamento, essa simbologia. No capítulo 5, ele fala que, eu acho que é no versículo 7, traíram o Senhor e geraram filhos ilegítimos, ou seja, fora da aliança do casamento. Então, o que eu fiz foi da minha aliança com Deus. Filhos que não reconhecem o Senhor, filhos que não temem ao Senhor, filhos que não são filhos gerados na aliança do casamento com Deus. E isso tudo você está me entendendo, o que Deus está querendo falar, o que Ele quer com o seu povo. Não é uma relação de servo, não é uma relação dele estar te doando bênçãos apenas, não é a relação de amigos, é uma relação muito mais íntima, é uma relação de marido e mulher. E interessante que no texto, todo o texto de Oséias, Deus se apresenta como aqui, nesses textos de Oséias, nesses capítulos de Oséias, são 14 capítulos, ele se apresenta como jardineiro. Oséias apresenta a Deus como médico. Oséias apresenta a Deus como marido. E Oséias apresenta também a Deus, nós vimos Deus como um pastor, né? E olha esse versículo aqui, Deus como médico, né? Em meio a tudo isso que acontece, o Israel obstinado, Israel no pecado, e o Senhor insiste, venham, voltem para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas o próprio Deus que nos despedaçou, Ele nos curará. Ele nos feriu e Ele sarará as nossas feridas. Tudo que você está passando, que Deus permitiu, no momento que você se afastou dEle, no momento que você deu legalidade para que a força das trevas tomasse a sua vida, Deus agora te chama e eu quero te restaurar. Aí nesse momento é que eu digo que Ele está aqui, Deus como um médico, né? Eu vou curar as suas feridas. É tão linda a linguagem poética, ele diz assim, olha, e tão certo como nasce o sol, ele aparecerá e virá para nós como as chuvas do inverno. Que coisa maravilhosa. A linguagem é toda linda, o livro é muito lindo, é um livro gostoso, você lê e encontra subsídios para falar de tantas coisas lindas, mas eu quero me adiantar um pouquinho, né? Ele fala assim, no versículo 13, lá do capítulo 7, olha que frase que ele fala. Ai deles, por que se afastaram de mim? Queridos, versículo 13, capítulo 7, que nós não tenhamos que passar por isso. Ai de Cristina, porque se afastou de mim. Ai de você que está me ouvindo, porque se afastou de Deus. Você entende? Que esse ai deles e esse deles pode ser qualquer um que se afasta de Deus. E aí Deus alerta, mostra as consequências da desobediência. Porque
A obediência traz recompensa. E a desobediência, com certeza, ela traz consequências. E Deus alerta para essas consequências. Deus fala para essa. Ele começa a dizer que esse povo afastado é como um arco defeituoso. Uma linguagem bem de guerra, né? E a arma usada era o arco. Mas se você imagina um arco defeituoso, a flecha não vai conseguir alcançar, a flecha pode sair torta, talvez nem saia do lugar, porque um arco defeituoso, ou seja, não serve para nada. Você entende o que nós somos? Um arco defeituoso. E o castigo com certeza virá. Porque quebramos a aliança. Né? E ele vai falando durante todo esse livro. Olha que coisa linda aqui, nesse alerta de Deus, que ele fala. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produzisse o trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorado. Agora está entre as nações como algo sem valor. E o próprio Deus sofre com isso. Eu vou te mostrar aqui nesse livro ainda. O próprio Deus sofre com isso. Quando ele fala isso aqui no capítulo 8, e que ele está falando da consequência desse afastar, né? Do que você colhe com esse afastar. E aqui ele numa linguagem de jardineiro, de agricultor, né? E a gente vê, imagine, Israel é devorado. Não tem força para vencer o inimigo, não tem força para se impor diante das outras nações, mesmo as nações pagãs. Aquela nação que quando estava com Deus era sustentada em suas vitórias, em suas batalhas, independente do seu poder de guerra, vencia os inimigos, tal qual Gideão venceu ali, né? Os midianitas com apenas 300 homens, com aquela multidão de cavaleiros dos inimigos, ou quantas e quantas vitórias como Josué, tremendas e tantas vitórias que o povo de Deus teve, como Davi teve, derrotando tantas nações pagãs, né, com tantos milagres. Essa mesma nação, agora totalmente envolvida pelo pecado e afastada de Deus, ela é devorada. Ele diz assim, Israel é devorada. E eu quero te falar agora o amor de Deus um pouquinho. E porque em meio a essa contradição, onde ele fala do castigo, e ele pede a restauração, e ele chama, e ele traz a promessa, Deus começa a viver um amor, uma saudade tão grande de Israel. Eu quero ler para você, porque é um poema de amor de Deus pro povo dele. E eu quero que você se sinta agora esse povo amado. E em meio a tudo isso que está acontecendo, ele fala Israel arrogante, um Israel afastado, um Israel negligenciando tudo que diz respeito a Deus. Mas ele começa a falar então do amor que ele sente por Israel, que está aqui no capítulo 11, eu vou ler para você. Quando Israel era menino, eu amei. Então aqui, mesmo antes de se colocar na postura de marido de Israel, ele fala de quando ele era menino, né? E do Egito chamei o meu filho. Você lembra Israel sofrendo nas garras de Faraó, da opressão, e Deus liberta daquela maneira fantástica, né? Através de Moisés, e fala mais. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. O tempo inteiro, Deus chamando o povo. E você veja ali no deserto, quantas vezes aquele povo voltou atrás em seguir a Deus, né? Tantas vezes, e nós temos o episódio do bezerro de ouro, o povo sempre muito instável no que diz respeito à sua fé. Aí ele continua a declaração de amor dele lá no versículo 9, ainda no capítulo, versículo 3, ainda no capítulo 11, né? Ele fala, mas eu fui quem ensinou Efraim a andar tomando-o nos braços. Você vê que é um amor de pai aqui, né? Aí ele já começa a mostrar o Deus Pai, aquele Deus que ensinou a andar, que tomou nos braços, que cuidou, que protegeu, e ele continua, mas eles não o perceberam. Eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los.
tirou a pressão, tirou o jugo, tirou a maldição. E isso aqui é lindo, porque é o tempo todo Deus provando o amor dele através de uma assistência contínua a um povo rebelde que lhes virava constantemente o rosto e em busca de outros deuses, em busca de divertimentos, em busca do mundanismo, em busca da corrupção, e em busca do roubo, e em busca eles extorquiam, eles eram orgulhosos, soberbos, criminosos, não é? Desleal, uma justiça que humilhava o órfão, o humilde, é tudo tão em desacordo com o propósito de Deus. Mas, mediante a tudo isso, ele fala, no versículo 8, como posso desistir de você? Como Deus pode desistir de nós, né? De Israel. E isso ele fala para você, como eu posso desistir de você? Não tem como, apesar de tudo isso, né? E ele fala antes, o meu povo está decidido a desviar-se de mim. Mas ele fala, mas como eu posso desistir de você? Deus não desiste de você. Não desiste, não desiste, querido, não desiste, querida. A despeito de todas as suas fraquezas, a despeito de você não reconhecer o que ele tem feito na sua vida, a despeito de você até mesmo fazer o oposto daquilo que Deus tem te ordenado, te pedido, te encaminhado, a despeito de você tê-lo negado, a despeito de todas as coisas. Ele pergunta, como eu posso desistir de você? Eu não posso. Por que eu não posso? Porque ele ama, né? Ele ama aquele menino que ele ensinou a andar, aquele menino que ele colocou nos olhos, nos braços, aquele menino que ele demonstrou toda a bondade. E a Bíblia diz assim, ó, como posso tratá-lo como tratei as outras nações? Aí ele vai dando um exemplo das nações e diz assim, olha, o meu coração está esternecido, despertou-se toda a minha compaixão. E começa o amor de novo, começa a se apaixonar de novo e a chamar de novo, e isso vai durante quase todo o Antigo Testamento, este amor de Deus pelo povo, buscando o povo e tentando de alguma forma trazer. Tem um versículo aqui em Oséias que me chamou muita atenção lá no capítulo 13, eu quero compartilhar com você, versículo 1, parte B. Começou a morrer. Eu vou ler antes. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele tinha poder, né? Tinha comunhão com Deus. Israel tinha comunhão com Deus. Ele tinha poder, então todo mundo tremia. O povo do Deus Altíssimo, que abriu o mar vermelho. Veja só. Era ele exaltado, mas tornou-se culpado. Começou por adoração a Baal. E essa adoração é todo o incenso que manda para cima, que não vai para Deus. Quem recebe é Baal. Né? Quem recebe é o inimigo espiritual. E veja bem aqui, agora eles pecam cada vez mais. E aquela questão, né? Um abismo chama outro abismo. E a pessoa vai cada vez mais se envolvendo no seu pecado. E por fim, Deus faz a sua última maravilhoso apelo, né? Do arrependimento. Ele diz, volte, ó Israel, para o Senhor teu Deus. No último capítulo, seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e volta para o Senhor. Peça a Deus que perdoe, pedir a Ele mesmo, perdoe os nossos pecados. Me desculpe. Para que te ofereçam fruto dos nossos lábios. Olha que coisa linda. Eu curarei a infidelidade deles. Versículo 4 é lindo demais, né? E eu serei como orvalho para Israel. Eu florescerá como o lírio no Líbano, que aprofundará as suas raízes. Coisa mais linda, né? Agora, para finalizar, eu quero que você veja essa proposta de Deus que vai nos remeter agora às bodas com Cristo, naquele grande dia. Eu separei para você neste livro aqui no capítulo 2, lá no versículo 19. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você para sempre. A proposta de aliança com Deus é até a eternidade. Não é aquela coisa de até a morte nos separe, não. Não é aquela coisa, sabe, até que o divórcio separe, até que seja um gatinho mais bonito, até que seja a gatinha mais novinha, não. Até que você me aborreça, não. É para todo o sempre. Deus fala, para todo o sempre eu me casarei com você. E ele diz mais,
Com justiça e retidão, com amor e compaixão, eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. E aí, naquele grande dia, as bodas, quando o Cordeiro vier buscar a sua igreja, e nós entraremos com eles ali nos céus, sim. As portas se abrirão para as noivas prudentes e entraremos e cearemos num banquete maravilhoso, comemorando as bodas, um casamento para toda a eternidade. Só Ele pode oferecer esse relacionamento profundo e eterno. Só Ele pode oferecer as promessas que Ele nos oferece. Não importa o estado que você esteja, não importa o nível de afastamento que você esteja vivendo, não importa. Eu quero dizer que as promessas existem porque Deus fala ao seu coração. Como posso desistir de você? Né? Volta, menino, menino de Deus, daquele que saiu dos braços do Senhor, né? Que teve a infância com Deus. E ele fala assim, retornarás à infância, ao tempo em que o novo convertido o adorava com tanto amor, né? Ao tempo do primeiro amor. É isso que Deus fala no versículo ali no livro de Oséias. Se voltará à infância, né? Voltará aos tempos das primeiras obras, voltará ao primeiro amor. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Espero que Ele tenha atingido o seu coração. Eu gostaria de orar por você. Deus, eu tenho muito pouco a te pedir, porque o que eu quero te pedir de forma muito resumida e sincera, ajuda o seu povo a refazer a aliança. Ajuda o seu povo a intensificar a comunhão. Ajuda o seu povo a estabelecer, Senhor, essa relação tão profunda contigo e que vai gerar os frutos até a eternidade, passando pelas bênçãos que tu tens para cada um deles. O Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a gloriosa, majestosa paz. Amo vocês, fica com Deus.